gente, nós estamos aqui nesse dia super especial na Bethesda, aqui no Jardim Marajoara, Zona Sul de São Paulo. Acertei? Acertei tudo. Ó, não é fácil, a gente é uma entrevista atrás da outra. Se eu começar a trocar algumas coisas aqui, ó, vocês depois relevem. E agora ela vai entrar, vai falar às 15 horas e vai conversar um pouquinho com a gente. Vereadora, ativista e mais vários adjetivos que ela mesma conta depois aí. Sigo nas redes sociais. Ela é simplesmente o máximo. Isa Vicente, seja bem-vinda ao Sim Pode Crer. Gente, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco das nossas vivências. Eu super acompanho o trabalho de vocês. Isso aí. E aí, seu curioso, vai, já conta. Tô curioso. Primeiro eu quero saber o seguinte, como é que você quando é que você entendeu que precisava ser política? Se envolver com política? Então, eu sempre vi na política um instrumento de transformação, ponto. Cresci na periferia, minha mãe, mulher preta, criando 3 filhos sozinha, crente, mas correria, muito consciente de questão racial também. E aí eu vi como que a gente passava dificuldade, porque por ser preto, por morar na comunidade. E aí eu questionava muito, desde criança eu questionava, mãe, por quê? Por quê? Por que isso? E aí ela, olha, tem que estudar, a educação que vai mudar, preto tem que ser 2 vezes melhor. Várias falas que a gente cresce com isso. E aí ali eu percebi que a política era um instrumento necessário. E na igreja também, eu era da igreja metodista, cresci, me converti com 12 anos ali. Cresci, fiz missão, e aí a gente percebe que às vezes a missão que a igreja desempenha é muito importante, mas tem um teto, né? Quando você vai discutir saneamento, educação, a gente não consegue fazer isso só com cesta básica. E aí eu comecei a entrar em grêmio estudantil, centro acadêmico e, enfim, fui para a política institucional, né? Você teve voto só de crente? Não, acho que nem dá para ser legal. Como é que você alcançou, então? Então, a gente fez uma candidatura muito focada em 3 pautas: juventude, mulheres e direito à cidade. Então, a gente falava muito uma cidade para todos e todas, uma cidade com saneamento, com luz, com educação, todas essas questões. E nisso a gente conseguiu fazer uma interseção de pessoas cristãs que tinham essas pautas como prioritárias, mas nunca viram um cristão falando sobre isso. Porque muitas vezes, quando o cristão vai para a política, ele pauta ali as pautas mais morais, ou ele é um pouco de despachante da igreja, né? Como diz aí muitos estudiosos desse tema. Então, a gente queria fazer uma política para todo mundo, né? Não só para o evangélico. Então, tem uma presença evangélica, principalmente progressista, democrática, na construção da nossa base? Tem e muito. Mas não é só para eles. A gente tem pessoas de religião de matriz africana, tem, enfim, de outras pautas, ateus. E aí era uma coisa que as pessoas tinham medo, né? Tá, você é evangélico, mas você vai ser igual esse pessoal aí de Brasília? Aí a gente tinha que ir lá conversar e tudo mais. Qual é o papel... Como que a gente desconstrói essa imagem não é nem de evangélico na política, porque você é evangélica na política, mas da bancada evangélica, vamos dizer assim. Você é vereadora. E essa imagem ruim, queimada e mais um monte de adjetivos que não cabem num programa, num podcast cristão, como que a gente faz para desconstruir isso? Que você não vai se inspirar no Sóstenes, nem no Marco Feliciano, enfim, nessas pautas que são abjetas até para uma boa parte dos cristãos hoje, o que eles defendem. Sim, é importante falar isso, né? Acho que até o que a gente discute no Novas, a gente tem que disputar a narrativa também do que significa ser um evangélico na política, porque muitos evangélicos não se identificam com aqueles que se dizem os representantes dos evangélicos. Então, muitos evangélicos querem saúde, educação, enfim, um Estado que funcione, uma economia que funcione, mas não necessariamente um cristão que vai para lá para dar isenção para a dívida fiscal das suas denominações. Então, é com esse cristão que a gente quer dialogar e disputar a imagem pública do que significa ser um evangélico na política. Porque também, muitas vezes, a mídia, setores, né, mais críticos, o próprio setor progressista, ele gosta de dar mais visibilidade para tudo de ruim que existe do que para quem está construindo um testemunho, um exemplo bacana, construindo coisas que, de fato, abençoa a todos, digamos assim, né? Não só os evangélicos. Abençoa a todos, porque a gente está praticamente aqui quase que num glória a Deus. Aqui eu sou crente, né, gente? Somos todos. Rejeição, lutas, perseguição,
pela sua atuação ou pela religião, alguma coisa? Então, é até interessante nessa questão de disputar o que significa ser evangélico. Hoje, lá na Câmara, tem 17 vereadores. Eu sou a única mulher e a mais jovem. E sou evangélica. mulher. Só. E sou evangélica que faz esse debate do progressista. Então, a gente apresentou um projeto de lei de combate à LGBTfobia, a gente discute quando tem um tipo de violência religiosa contra religiões de matriz africana, a gente dá visibilidade, empresta a nossa voz mesmo para outras causas. Só que existem outros evangélicos. Existe um vereador que é pastor da Universal, existe outros perfis. Então, Deus te guarde. até que ele é gente boa. Um beijo, pastor Luiz Matos. Mas, assim, ele faz uma política mais voltada para a extrema-direita, pautas morais. Ele apresentou o projeto lá do banheiro unissex, essa coisa aí toda, né? E aí a gente vai no plenário, no debate, disputando por que eu estou apresentando esse projeto, por que eu estou votando contra isso. Teve também, na época da pandemia, igreja serviço essencial para poder abrir na pandemia. Então, a gente vai debatendo e falando, opa, peraí, tem uma cristã aqui que vai pensar de uma forma diferente. Mas é trabalhoso e a gente acaba tomando porrada, né, dos evangélicos mais tradicionais, que têm ainda muita dificuldade com a educação política, né, de entender as instituições, de entender que, né, isso lá no município. Imagina os debates nacionais. E toma um pouco também dos progressistas que acham que eu não deveria falar da minha fé. Mas eu falo e não vejo problema nenhum com isso, porque a minha fé está a serviço das pessoas, não um instrumento de crueldade e violência. Você falou rapidamente sobre mídia. Como que você classifica o relacionamento, para mim, sou jornalista também, legal. Um tanto conturbado entre mídia e evangélicos? Primeiro porque eles desconhecem boa parte das coisas, e aí, se vão ouvem. Nós somos muito diferentes, temos uma diversidade. A hora que eles pegam uma pequena parte e colocam essa pequena parte como se fosse o todo, eu sempre fico muito bravo e quando eu vejo essas coberturas, já põe um nome lá fora, que a gente não tem uma mídia evangélica. Também é consistente. Na verdade, são sites de apoio enfim, como que você vê essa relação? É até interessante essa questão de site de apoio, porque o último encontro do Novas, eu postei um vídeo na minha rede social da galera cantando um corinho. E aí, uma dessas mídias aí, não vou citar nomes, mas de um falecido político lá do Rio, não vou citar nomes. Já sabemos quem é. Publicou um artigo do Feliciano criticando, dizendo que nós éramos poucos, que nós não éramos representativos. E aí eu fiz um vídeo rebatendo isso, né? Porque nós somos poucos e não somos representativos. Mas quem disse que eles são muitos e representativos? É pelo peso do voto? Sim, tiveram muitos votos para chegar lá. Mas será que esse voto representa realmente a totalidade desse povo evangélico? Então, hoje eu vejo que a mídia ela ainda tem muitos ranços, muitos estigmas em relação ao evangélico. Vê o evangélico como um povo menos escolarizado, menos intelectualizado, mas isso muitas vezes é um preconceito de classe e de raça. Porque qual que é a cor do evangélico? Qual é o lugar que o evangélico está? Então, ele é visto como ignorante, como incapaz de fazer uma análise crítica, porque são mulheres negras periféricas. Essa é a cara do evangelicalismo na base, né? Então, acho que a gente tem que desconstruir isso e mostrar o papel, né, comunitário de construção de laço de afeto que a igreja hoje tem nos territórios, né? Hoje, quando eu vejo a juventude periférica, as crianças também, eles parecem que têm dois caminhos de lazer e reconhecimento. Ou é no crime organizado, ou são nas igrejas. Então, assim, se a gente não entende a ausência total do Estado e de coisas alternativas a isso nesses territórios, a gente nunca vai entender o que significa ser evangélico. Então, o cara ele vive uma dualidade muito forte. Ou ele está no crime, ou ele está na igreja. E aí não tem um meio termo. E é muito o que a gente passa hoje, né, nas comunidades. E eu acho que a mídia precisa... E já está fazendo, está melhorando muito, acredito, né? Sim. Tem gente também pesquisando, publicando muito sobre isso, a Andréa Dipp, enfim, muita gente escrevendo, mas eu acho que a gente precisa avançar nesse ranço e no reforço das pautas negativas também, eu não acho isso legal. Mas fala bem demais essa mulher, meu Deus do céu. Tem projetos futuros, mas fora de Macaé. Gente, tá, cara. Aqui a sintonia... E a gente tá empolgado, a gente empolga com o convidado.
Olha, então, gente, é muito difícil, assim, porque eu trabalho, por exemplo, inclusive, a gente tá aqui, não sei quando vai ao ar, mas tá tendo uma chuva intensa no meu município, desde terça eu tava lá, vim pra cá, mas tô com o coração lá, então acaba que as demandas, assim, locais, elas consomem muito, mas hoje eu tô tentando começar um de formação política para evangélico na pandemia. E deu muito certo. Aí eu estou querendo retomar, porque eu hoje vejo como um dos grandes desafios é essa coisa. O evangélico não sabe o que é legislativo, não sabe o que é executivo, acha que o presidente vai fechar a igreja dele. Acho que a gente precisa ir para essas bases mesmo de diálogo e falar, opa, não é bem assim, né? Lindo. Uhum. E aí, Muito bom. cada vez que aplaudem lá, eu falo, estão chamando ela e não estão Não, chamando. eu acho que eu tô super no tempo, esqueci de falar uma coisa. Também tô fazendo mestrado em administração pública. Uau! E que eu gosto também muito de pesquisar essas dinâmicas da burocracia, como ela se relaciona com a política. Também. Em breve já vem livro aí para contar as experiências. Já estou profetizando aqui. E você na igreja? Como é que é a Isa na igreja? Você falou, passou rapidamente que se converteu, metodista, etc. Então, eu cresci na metodista, minha adolescência. Depois eu dei uma quebra de ruptura para uma igreja pós-denominacional, pessoal tatuado e tal. Mas, na prática, todos muito conservadores em relação às questões políticas, né? E aí, em 2018, com a questão do bolsonarismo muito forte, eu acabei me sentindo muito deslocada. Teve alguns conflitos, mas eu sempre servi muito na igreja. Ministério de mulheres, de jovens... Sempre muito ativa, missões. E essa ruptura acabou que até hoje eu não consegui novamente, até porque eu estou com menos disponibilidade. E aí eu estou congregando numa igreja do meu bairro, uma comunidade batista, uma igreja tradicional, reformada e tal. Mas é uma igreja acolhedora, que a gente consegue ter ali boas relações. E eu gosto muito de estar na comunidade de fé. E aí, por exemplo... a galera da igreja reconhece o meu trabalho e tal, mas é tudo muito ético, assim. Eu gosto muito de estar lá porque eu não sou a candidata da igreja, eu não sou a vereadora da igreja, eu sou um membro da igreja que também é uma vereadora, né? Que é um mandato que passa. Mas chegou já a ter alguma crise, alguma coisa nesse sentido? Então, aconteceu uma coisa uma vez na cidade que fizeram uma fake news minha, dizendo que eu não era crente, porque eu defendia certas pautas, porque eu, enfim, votava em não sei quem e tudo mais. E aí deu um bafafá, aí o meu pastor até falou, você quer que a gente faça uma nota dizendo que você é membro da igreja e tal? Então tem um pouco disso, mas assim, hoje eu consigo lidar bem com essa questão, porque hoje eu não me envolvo mais tanto com a vida da igreja. Eu vou aos cultos, mas... não estou mais naquela... não consigo fazer isso. Hoje, o que eu vejo, na verdade? Como a gente está nesse momento que as igrejas estão muito politizadas, no sentido pior possível, né? Politicagem, na verdade, né? Você vai para um culto, você quer ouvir um sermão que realmente vai falar das suas bases da fé, da base da fé cristã. E não do Bolsonaro ou de qualquer outra coisa. Então, hoje é isso que eu busco na comunidade de fé e eu vejo muita gente buscando isso, que as pessoas estão um pouco cansadas desse discurso bélico, dessa luta do bem contra o mal, que é o que o bolsonarismo está fazendo nas igrejas. Você vai para um discurso, para um sermão que é pesado, não é acolhimento, não é graça, né? É pesado, você está lutando. Pior daí. A luta é contra o carne e contra o sangue, sim, né? É isso que eles estão pregando. Então, hoje eu vejo a igreja muito com esse espaço fraternal, acolhedor, mas tem, por exemplo, pessoas da igreja que votam e pensam diferente de mim, mas a gente convive, assim, ninguém nunca me ofendeu nessa igreja que eu estou agora. Na outra deu briga, deu ruim. Pensando em política, o que você tem em mente no horizonte do Brasil para os próximos anos aí? Então, eu acredito que o Brasil ele vai atravessar um período nada fácil, né? Apesar de nós termos vencido aí o Bolsonaro na urna, o bolsonarismo está muito forte. E essa comunicação destrutiva que eles fazem, isso mata a política. Porque acaba que os mais votados acabam sendo pessoas cínicas, mentirosas, que não refletem, de fato, pautas para o bem comum. Então, acho que essa corrosão institucional que o bolsonarismo traz é péssima,
Porque mesmo que o Bolsonaro tenha perdido a eleição, essa galera tá lá no plenário, tá lá pautando o debate público. Então, para o Brasil, eu vejo hoje a necessidade da gente fortalecer nossas instituições, fazer um pacto nacional de combate às nossas desigualdades. Então, a gente precisa não só de ações emergenciais de combate à fome, mas de uma discussão sobre a desigualdade tributária, acesso à renda. Então, a gente precisa de realmente criar uma coalizão. Acho que o momento que o Brasil vive não é um momento de florescimento de grandes novas lideranças no sentido de novos pactos, mas de criar uma coalizão razoável em torno da Constituição de 88, que a gente não avançou muito, o que avançou a gente perdeu e está naquela coisa. Então, vejo isso. Vejo os evangélicos como protagonistas. O evangélico vai continuar sendo protagonista na política nacional. Não tem como. Nós somos aí um grupo que segue crescendo, né? Vamos ver como é que vai ser esse censo agora, mas eu acredito que vai mostrar uma realidade até diferente do que a gente tem como expectativa. Mas quem vão ser os evangélicos que vão estar falando na mídia? Quem vão ser os evangélicos que vão estar representando na política, nas artes? Não é papo de 7 montes, tá? Mas até esse debate a gente tem que fazer, né? A gente não vai passar isso, mas aí a gente vai ter que novamente disputar quem vai estar falando por nós, né? Excelente, Isa. Super obrigado. Olha, nossas redes estão todas à disposição. A gente confunde Magé com Macaé, com Maricá. com Maricá. Magé, eu já peguei o Rio Grande do Sul, já misturei tudo. Não, Magé é no Rio também. Magé é Rio também. Bagé que é no Rio Grande do Sul. Isso, ó. Bagé que é no Rio Grande do Sul. Bagé, pronto. Ó, 0 em geografia, e por isso vai ser jornalista e ficar fazendo piadinha no podcast para ganhar a vida. Faz parte. Nossas redes à disposição, todo projeto, tudo que você precisar divulgar, a hora que tiver o canal, vamos ser canal parceiros, vamos divulgar, vamos fazer a festa, porque... Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Me despertou. Fiquei curioso com o podcast. É do quê? Sobre o quê? O que você pensa em falar? Então, eu quero falar sobre aquilo que eu não consigo falar no plenário, né? Sobre arte, cultura, política, mas principalmente sobre os temas nacionais que a gente precisa aprofundar em podcast e não dá tempo só quando os pré-candidatos ou candidatos vão nos podcasts para aparecer, né? Para conseguir construir. Então, eu estava pensando em conversar com pessoas da política e mostrar essa política humanizada do lado de dentro, né? Porque as pessoas acham que nós somos muito poderosos, muito ricos, mas quem faz as coisas certas mesmo não é uma vida bem redondinha, né? E aí eu acho que mostrar os desafios da política institucional quando a gente é preto, periférico, quando a gente vem do lugar comum, tipo, era uma mulher comum, assim, eu não sou de carreira, de família, de padrinho de político, nada. Tipo, botou um projeto na rua, deu certo, estamos lutando para que ele aconteça. E é a visão dessas pessoas, né, para a política. Então, é essa pegada, o podcast. Você falou que você não consegue discutir esses assuntos no plenário por conta da ordem das coisas ou porque é uma mulher que quer falar sobre isso em meio a tantos homens? Eu acho que é um pouco da ordem das coisas, porque tem sempre essa demanda de algo local muito latente, e eu não fujo desses debates, mas também por... É um debate muito simples na Câmara, né? Cada um vem com a sua vivência e muitas vezes não, apesar do parlamento significa falar, hoje a política está muito no balcão de negócios e ninguém quer discutir as coisas, na verdade, né? Eles querem só a aparência mesmo. Isa, muitíssimo obrigado. Obrigada. Orgulho de você. Viu? Obrigada. Sério, Muito ó, mesmo. Muito orgulho. mesmo. E, ó, que delícia proporcionar mais momentos como esse. Na sequência, em 5 minutos, a gente tem mais uma pocket entrevista. É isso aí. Uma entrevista versão pocket para vocês. Valeu! Valeu! Obrigado, querido.